Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Turi News, o seu mais novo podcast, entretenimento de qualidade, canal de comunicação voltado justamente para levar a melhor informação até você, telespectador, telespectadora, no intuito de adquirir temas relevantes das mais diversas áreas da nossa sociedade, englobando política, economia, parte jurídica, entretenimento, aspectos empresariais, saúde, lazer, esporte, entre outros. O interessante aqui é fazer com que você, telespectador, telespectadora, consiga formar a sua opinião acerca dos temas aqui relevantes que iremos tratar. Meu nome é Felipe Turi, eu sou o idealizador e apresentador do Turi News, o seu novo podcast. E é com grande alegria, com grande satisfação que hoje damos início ao nosso segundo episódio do podcast. E o tema que irá tratar é justamente a atividade física, especificamente musculação. E então, nada melhor do que falar de musculação, falar de atividade física, do que alguém especialista na área. E o questionamento que se faz aqui, e que a gente vai desenvolver ao longo dessa entrevista, é: quais são os benefícios que a musculação traz para a saúde física e mental de todos nós? Então, a partir de agora, é com grande alegria, com grande satisfação, que nós recebemos a referência no mundo da musculação, no mundo do fisiculturista. Regis Matos é o cara, nosso amigo, nosso irmão. E mais do que isso, para quem ainda não o conhece, posso aqui elencar algumas qualidades dele e que ao longo desse período de bate-papo, com toda certeza, essas características aumentarão. Então vamos lá. Pelo que eu saiba, o homem é fuzileiro naval, ele é enfermeiro, ele é fisiculturista, ele é personal trainer, ele é empreendedor, pois é dono da academia Olympic Gym, e ainda, e que eu acredito que seja mais importante, é o pai do Guilherme. Então, meu amigo Regis, seja muito bem-vindo. Agradeço o seu carinho, a sua atenção e principalmente a sua disponibilidade para estar em nossos estúdios hoje, batendo um papo de extrema relevância, que é a nossa saúde física e, consequentemente, mental, pela atividade física no que diz respeito à musculação. Então, a partir desse instante, eu gostaria que você se apresentasse ao nosso público, dissesse quem é o Regis Matos e, mais do que isso, quando e como foi o despertar dessa paixão pela atividade física, em especial pela musculação. Fique à vontade, a casa é sua. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade. A gente já se conhece há um bom tempo e para mim é uma honra ser convidado por você e estar aqui hoje, poder falar um pouco da minha carreira, um pouquinho do que eu venho trazendo de lá para cá em relação à musculação. Eu era bem novo, aos 14 anos de idade, né? Via programas, televisão, homens com grande físico. Isso desperta
pra gente que é novo, né? E aos 14 anos ali, antigamente, muita gente não adotava aquela coisa que, poxa, você precisa crescer antes de começar a fazer musculação. Não é o correto. Era o que muita gente colocava. Mas era aquilo, eu sempre gostei da atividade física, então, em casa, eu não tinha academia assim, não tinha disponibilidade para ir para academia, até por causa da idade. Então era flexão, barra, e com isso eu conseguia perceber que eu comecei a ter um crescimento muscular diferenciado das crianças de 14 anos e adotei isso para mim. E tipo, caramba, eu acho que esse é o caminho, é isso que eu quero. Então, foi se passando os anos, e ali com 15 anos, 16 anos, 17 anos, quando eu completei 18 anos, eu já tinha mais de 90 quilos. Nossa. Com 18 anos. E não deixou de crescer. E não deixei altura. de altura, de forma alguma. Então isso para mim foi assim, caramba, é isso que eu quero. Aí comecei realmente, fui para uma sala de musculação e comecei a realmente ter instrução de como treinar, e isso passou a ser minha paixão. Daí então o que eu agreguei para mim? Poxa, eu não quero ficar só nisso. Quero ser um fisiculturista. Que maravilha. Quero realmente fazer com que as coisas aconteçam na minha vida dessa forma. Porém, é um caminho, como é que eu vou te dizer? Assim, você precisa de apoio. Você precisa de apoio. Sim. Entendeu? Principalmente de patrocínio. Patrocínio, isso aí é uma das coisas que aqui pra gente no Brasil Dificulta, né? dificulta muito. O atleta tem que se destacar muito para poder ter essa ajuda, né? E, de certa forma, eu sempre meti a cara, sempre fiz as coisas eu mesmo. Então, primeiro instrutor que eu tive, na época, que realmente me ajudou muito, foi da onde eu vim. Eu sou do Rio de Janeiro. Maravilha. Sou do Rio de Janeiro. E morava na cidade de Niterói. Então conheci um dos instrutores realmente casca grossa lá, Luiz Fernando. Até hoje o cara... Você tem contato com ele? Tem contato com ele, ele treina muita gente ainda, né? Apesar de estar com seus... Luiz Fernando hoje já tem mais de 60 anos. Sim. E continua a mesma pessoa. Então foi o cara que realmente iniciou a minha vida no esporte. Me ajudou muito. E daí então eu fui, Luiz Fernando, daqui a pouco eu já estava em uma outra academia, e uma das academias no Rio de Janeiro que muita gente tem um grande respeito pela quantidade de profissionais e fisiculturista e bodybuilder. A Radar Team. A Radar Team. Ainda existe hoje? Ainda existe hoje, ainda, em Copacabana, né? E uma das pessoas que me ajudou também foi quando eu tive uma melhora muito grande. Foi um dos fisiculturistas mais antigos de hoje, o Baby, o Francisco de Assis, o Zé Paraíba, como todo mundo chamava, uma pessoa também que me ajudou muito. Então, no Rio de Janeiro, conquistei, graças a Deus, nunca fui segundo colocado. Amém. Então deixa eu entender, conhecimento e experiência foram significativos para que você pudesse melhorar cada vez mais. Impreterivelmente. Me ajudou muito. Então, o tempo vai passando, você vai consumindo tudo de bom em relação ao esporte, como eu fiz. Então, quando eu vim no Rio de Janeiro, quando eu galguei ali até o 6º campeonato estadual consecutivos. Como é que era o nome lá? O Mr. Rio. O Mr. Rio. Isso, e era um dos eventos que as pessoas, tipo assim, caramba, esse era um evento grandioso pra gente,
E todo mundo Qual falava... a época disso? Mas isso, a primeira vez foi em 1999. 1999. Então, deixa eu entender. O Mister Rio, ele era mais do que um campeonato estadual. Não, o Mister Rio era o estadual. Certo, mas quantos campeonatos estaduais tinha pelo Brasil? Eu estou dizendo que o Mister Rio era um campeonato estadual, obviamente do Rio de Sim. Janeiro, mas com um destaque maior. É porque aquele negócio, todo mundo... Que se destaca, competia lá. Competia lá, gostava de perfeito. competir lá. Não, eu até digo que os paulistas também. Também tinha o Mister Sim, São Paulo. o Mister São Paulo. Certo. Entendeu? E aquele negócio, os atletas em si, né, de cada estado de ponta, é que realmente via quem era quem quando ia para Campeonato Brasileiro. Se destacava. Quando tinha Campeonato Brasileiro que a gente via quem era quem. Tá, mas aí deixa eu entender. Então, o Campeonato Brasileiro, para que você pudesse competir ao Campeonato Brasileiro, você teria que ganhar o Mister Rio, é Teria isso? que ganhar o Mister Rio. Era do entendi, estado do Rio de Janeiro, eu precisava ganhar o Mister Rio. Ou seja, você ganhava o campeonato estadual, do seu Estadual, estado. no meu estado. Perfeito. Então, Aí te qualificava, qualificava para o brasileiro. para ir para o brasileiro. Então, deixa eu analisar aqui. Você ganhou de 99 a 99, 2000, até 2005. Até 2005. Direto. Direto. Que maravilha, hein? E o que é que Isso. você demonstra, pode dizer para a gente dessa cadência maravilhosa, dessa constância? O que que aconteceu para que você pudesse se manter 6 anos em alto nível? Desafio. Cada preparação era um desafio. Você abdicar de comer coisas que pessoas normais gostam de comer ali, tomar um chocolate gelado, chocolate quente, entendeu? Comer uma batata frita. Hoje em dia muita coisa mudou. Naquela época as coisas eram realmente restritas. E quanto tempo de preparação para um campeonato desse aí? Hoje em dia mudou muito, Turi. Na época eram 6 meses full time. As pessoas que me ajudavam a me preparar eram 6 meses. 6 meses. Você já começava em janeiro ali, sabendo que julho era o campeonato. Acabava o Natal, acabava o Ano Novo, já começava a entrar na dieta, na preparação. A pergunta é essa: como é que ficava a cabeça, como é que ficava a saúde mental para que você pudesse entender que você tinha que seguir aquele processo e mesmo assim podendo não ganhar? Como é que você lidava com isso? Olha, graças a Deus, é por isso que às vezes eu vejo o quanto eu sou vencedor. Que maravilha. Porque é uma situação muito difícil, entendeu? Seus amigos ali, você abdicar de muita coisa é muito difícil, a cabeça fica ruim. E para trabalhar dessa forma no mesmo segmento, né? Nós trabalhamos na sala de musculação, dando aula, e você ali tendo uma dieta restrita, entendeu? Tá, mas deixa eu entender, você tinha apoio já nesse preparatório para chegar ao campeonato, tipo apoio de suplemento, apoio de lugar para treinar, apoio de lugar para descansar, para fazer todas essas atividades ou não? Como é que foi? Diz para mim as dificuldades pelas quais você passou e que conseguiu superar ao longo desses 6 anos. Era muito difícil. Não tinha a verba era muito pouca, né? A gente trabalhava, ganhava o que dava, e para separar ali uma grana para poder você comer bem, se alimentar bem, entre aspas, né? Você se alimentava conforme tinha que se alimentar. E naquela época era muito restrito. Hoje em dia as coisas são diferentes. Antigamente, ou você comia, ou era frango, ou era o seu arroz, ou era a sua clara de ovos, entendeu? Ou qualquer verdura à base de água, com pouco carboidrato, para poder fazer com que realmente teu corpo mudasse. E era muito difícil, porque você tinha que ter uma constância. E às vezes, muitas das vezes, você não tem grana para comer. E essa equipe que estava ao teu lado, que estava te orientando, como é que você conseguiu? Como é que você adquiriu
essa, vamos dizer assim, essa confiança desse pessoal para que lá na frente você pudesse representá-los? É como eu digo para você, é como eu disse ainda agora há pouco. A minha disciplina em relação a isso era muito grande. A minha disciplina era extremamente assim, onde eu conseguia conquistar a visão deles em olhar e dizer, caramba, não. Como muitos diziam, não, o cara tem futuro. O cara pode chegar. Então, era questão realmente deles olharem para mim e ver que eu poderia chegar a algum lugar. E o que te diferenciava dos demais? O que você acha que te diferenciou dos demais para você conseguir lograr êxito em 6 campeonatos consecutivos? Além da disciplina, todas as vezes que a gente treinava, todas as vezes que a gente passava um certo período treinando, a minha evolução era notória. E aonde ele chegava e dizia, vamos investir no cara porque Tá dando certo. o cara dá certo. Entendeu? Então isso foi bacana para mim e eu passar a confiar em mim e ver que eu poderia chegar cada vez mais longe. Então, quando em 2004 foi o meu primeiro campeonato brasileiro. Fui campeão brasileiro. Foi em 2004, meu primeiro campeonato brasileiro. Certo. E foi até uma galera muito boa, um grupo muito bom. Inclusive um dos bodybuilders que eu tinha um grande contato desde a época, o Jorlan, que até hoje aí, o Jorlan é referência em qualquer lugar que se diz a essa parte aí do bodybuilder. Ministrando aula? E isso, o Jorlan é uma pessoa maravilhosa, é um cara que eu sempre tive um grande respeito. E olha que nós éramos de categoria diferente. Competia até 90 e ele até 75. Entendeu? Hoje em dia o Jorlan, você olha para ele, o cara tem 120 quilos, o peso que eu tenho hoje, e ele preparado para competir. E explica para a gente, para o público, só para que a gente possa entender com uma clareza solar, porque tem muitos leigos também, existe muita diferença entre as preparações de campeonato. Por exemplo, você está dizendo aí do Mr. Rio, ok. Sim. Quando você foi para o brasileiro, muda a dieta, muda a preparação, muda a quantidade de horas de sono, muda o cardio, muda... O que acontece? É mais puxado, exige mais de você, da tua equipe, para que você tenha um resultado ainda maior numa competição dessa? O que acontece? Você, quando vai para o campeonato estadual, Mr. Rio, você dá o teu sangue para poder chegar a algum lugar. Não vai mudar muita coisa em relação ao campeonato brasileiro. Você vai dar o teu sangue do mesmo jeito. O que possa acontecer é você saber que o teu adversário, que você sabe que vai competir com você, é um cara tão bom quanto e pode melhorar. Então você se sacrifica um pouco mais. Você aumenta ali a questão de como a pessoa que vai estar te treinando, olha, vamos melhorar mais isso, vamos melhorar mais aquilo. O teu dorsal em relação ao teu adversário está um pouco menor, o cara está com as costas melhor, então a gente passa a bater na deficiência. E como é que consegue observar isso em tão pouco tempo? Nas apresentações, Todas as vezes que a gente vai treinar, passa um período ali, 2 semanas ou 1 semana, a pessoa que está te treinando, que tem um olho clínico, certo, ela vai te colocar lá no espelho e vai começar a te analisar. O que você melhorou, o que ainda falta melhorar, ou quando ele chega, tira suas fotos para poder ver o antes e o depois. E em cima disso ele, bom, vamos melhorar mais isso, vamos melhorar mais aquilo. E a avaliação dos jurados? Existe muita diferença no critério de avaliação de um estadual para um brasileiro? Na verdade, não.
a avaliação é sempre a mesma, né? O cara vai ver ali... Quais são os requisitos? O cara Isso, vai pra ver ali gente entender. volume, simetria, tá? Vai ver volume, simetria e densidade muscular, entendeu? O cara vai ver que o cara está simétrico, né? O cara vai ver que o cara tem volume muscular e vai ver que ele tem densidade e o quanto ele consegue reduzir a gordura e a água do corpo. Então você vai ficar muito mais aparente, tendo ali uma qualidade muscular maior, onde ele vê, poxa, aquele ali se preparou mais, ele apertou mais a dieta dele. Então, quando a condição que o atleta se apresenta, você percebe que foi mais sacrificante do que a outra, e se ele tiver se ele conseguir manter um bom volume, a arbitragem vai entender que o sacrifício dele foi maior e ele está melhor. E qual foi o campeonato que tu disseste? Poxa, eu cheguei aonde eu queria, o nível percentual de gordura que te fez destacar e levar, sem sombra de dúvida, o campeonato. O Arnold Classic é um campeonato muito difícil. Explica pra gente o que é esse Arnold. O Arnold Classic é um campeonato que te classifica, né, para outros Arnold Ohio, Arnold Madrid, até para você ir para o Mr. Olímpia. Tá, deixa eu entender então. Esse Arnold, ele é acima do brasileiro? Ele é acima do brasileiro. Ah, perfeito. Né? Ou não? É acima do brasileiro. Mas aí para eu ir para o Arnold, eu tenho que ganhar o brasileiro. Hoje em dia, anteriormente era assim. A chancela de campeonatos era você vinha do estadual, ia para o brasileiro, aí vinha para o ibero-americano e mundial, Arnold Classic. Hoje em dia mudou muito. Hoje em dia ficou para que as pessoas tivessem chance de competir, né? Então, todo campeonato que tivesse uma chancela que desse abertura para você competir no Arnold Classic, então o cara competia ali uma ou duas vezes, 2 campeonatos, ganhou aquele campeonato, vai para o Arnold Classic. Hoje em dia está assim, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Antigamente você realmente era muito mais difícil ali, você vinha de 1, 2, 3, 4, 5 campeonatos e sempre tendo que ter destaque, né? Primeiro, segundo, no máximo ali, no mínimo, para poder ser olhado, ser classificado para ir para o Arnold Classic. Faz para a gente, Regis, a cronologia disso aí para que a gente possa entender por completo. Participaste de 6 torneios regionais no Rio de Janeiro. Sim. Lograste êxito nos 6. Sim. Foste para o brasileiro. Participaste de quantos brasileiros? 3 brasileiros. E ganhaste quantos? Os 3 brasileiros. Os 3 brasileiros também. Maravilha, legal. E aí eu te pergunto, quis ainda avançar mais? Ou seja, como você já tinha ganho os 3 brasileiros, pela nossa conversa aqui, você já estava qualificado para o Arnold. Chegastes a competir no Arnold também? Competi o Arnold Classic, mas não... eu vim para cá, quando eu vim para cá para o Amazonas, passei a treinar e competir por aqui. Então, o primeiro campeonato meu aqui... você competiu no Arnold já aqui? Já aqui. Ah, entendi. Então, quando eu vim para cá em 2005, quando eu vim morar no Amazonas, e no ano seguinte, 2006, eu competi aqui, fui campeão. 2007, competi aqui, fui campeão. 2009, competi aqui, fui campeão. Estadual. Certo. E 2014, aí deu uma parada de competir. Em 2014, eu competi aqui e era um campeonato aberto. Copa Manaus é aberto, é um campeonato que até pessoas de fora podem competir. É um campeonato aberto. Então, quando eu competi aqui em 2014 o Copa Manaus, fui campeão no Copa Manaus, e logo em seguida tiveram 2 campeonatos fora,
no Rio de Janeiro. Um deles foi o Champion Rio. Era um campeonato aberto que dava direito, se ganhasse ele, competir o Arnold Classic. Tá. Então, eu ganhei o Champion Rio, primeiro colocado no Champion Rio, e foi uma surpresa muito grande, porque eu estava sem competir no Rio de Janeiro há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Então, os atletas, os amigos que estavam lá, Todos torcendo. quando Muito me viram, legal, não né? acreditaram, caramba. O Regis, muita gente falou, não é possível, o cara tá aí de Voltou, volta. né? É, Que maravilha. foi muito gratificante para mim. Então, quando foi... Quantos campeonatos regionais aqui no Aqui, Amazonas? a grosso modo, Copa Manaus, Copa Manaus. isso, foram 4 campeonatos. Maravilha. Foram 4 campeonatos. E... Sim, aí depois fui pro Champion Rio Certo. e Pro Arnold. fui pro Arnold Classic. Aí depois do Arnold Classic, realmente, eu não competi mais. No Arnold Classic fiquei em 5º colocado. É um campeonato muito difícil, porque se você for ver direitinho, quantos campeões de outros estados, né? Mas são outros estados ou países desse Arnold? Não, eu digo os atletas brasileiros. Ah, certo. Perfeito. Mas Isso. esse é mundial, assim? Não, Esse... o Arnold Classic não. O Arnold Classic era Arnold Brasil. Ah, Arnold Brasil. É o Arnold Brasil. Ah, entendi. Quando você compete o Arnold Brasil, em cima daquele campeonato é que te dá direito para ir lá para fora. Certo. Mas aí qual seria a diferença do Arnold Brasil para o Campeonato Brasileiro, se são de estados para estados? Peraí, de novo, eu não entendi. Está falando do Arnold. Sim. O Arnold está dizendo Não, que... o Arnold Brasil. O Arnold Brasil. Isso, perfeito. é o campeonato. E o que tu participaste foi o Arnold O Brasil. Arnold Brasil. Perfeito. Agora Esse entendi. me daria classificação, se eu fosse primeiro colocado, acredito que até o segundo colocado, para competir o Arnold fora. E aí você ficou em 5º nesse? Fiquei em 5º, porque entendi. são várias edições do Arnold Classic. O Arnold Brasil, tem o Arnold Europa, Arnold Ohio. E o Arnold Ohio é um campeonato que, quando você conquista um Arnold Ohio, aí você vai para o Olímpia, vai para a Mister Olímpia. Entendeu? Já te qualifica. Isso, o Arnold Ohio te qualifica aí para o Mister Olímpia. E é um dos campeonatos que muita gente almeja. É um campeonato muito difícil. Muito difícil. Mais rigoroso. Muito mais rigoroso. E a quantidade de atletas dos outros campeonatos, né, ali dos outros estados, que saíram do brasileiro, do Arnold Brasil. Perfeito. E ganharam tanto o Brasil, por ser um país, e existe outros campeonato do Arnold Classic em outros países para poder competir em o Arnold Ohio. Ah, entendi. Entendeu? Tipo, Arnold Europa, qualquer outro país que o competidor ganhe e vai para o Arnold Ohio, então você está competindo contra os melhores. Entendi. Então, entendeu? O melhor de cada país está ali. Dos Arnolds, o Ohio é o melhor. Isso. Então você ganhou o Arnold Ohio, então realmente você está classificado para ir para o Mister Olímpia. Maravilha. E nessa trajetória, você contando agora para a gente, dos ganhos, né, dos êxitos no destaque dos campeonatos, você disse que também competiu para cá, né? E logrou êxito em 4 campeonatos. E o que te trouxe para cá? Se você estava no Rio de Janeiro, estava teoricamente ganhando tudo lá, logrando êxito, qual foi a tua motivação para você vir para cá, constituir família e residência fixa? Turi, eu sou militar desde 1989. Servi o Exército durante 8, 9, 90 e 91. Em 1992, eu prestei prova para a Marinha, o Corpo de Fuzileiros Navais. Graças a Deus, Papai do Céu me agraciou e eu consegui passar em todas as etapas. Me formei fuzileiro. E a gente tem direito a ir para outros estados e receber uma remuneração onde a gente consegue melhorar mais a nossa vida, os militares ali, saindo de um estado para outro e recebendo aquela ajuda de custo,
E esse curso foi realizado no Rio de no Janeiro. Rio de Janeiro. Concurso também. Concurso também. Perfeito. Então, terminei o meu curso, passei, antes de vir para cá, 92, 93, 94, 95, 10 anos. Aí, em 2005, eu vim morar aqui. 2005, vim morar aqui. Então, é o que a gente recebe da ajuda de custo. Ir para cá por motivo de ser uma área alfa, por motivo de fronteira, você recebe um pouco mais. Então, a gente melhora um pouquinho a nossa vida recebendo um pouco mais a partir do momento que você sai de um estado para outro, né? Aqui da sede, que é o Rio de Janeiro, é um estado mais distante, né? Então, O custo é eu vim- maior. o custo é maior. Perfeito. Então, eu vim para cá e gostei da cidade. Gostei da cidade. E o que te marcou mais? Qual foi a tua melhor e maior experiência na Marinha? Na O Marinha. que você pode dizer um pouco disso pra gente? A Marinha, Já saímos do fisiculturismo, isso. agora estamos Marinha. Daqui a umas 3, 4 horas a gente acaba, pessoal. Tá ótimo. Tá tão agradável, gostoso, vamos nessa. Vamos nessa. Tem que explorar o homem, pô. Estamos com um campeão aqui. A Marinha foi uma casa para mim maravilhosa. A Marinha me deu o que todo homem que se preza ser militar de honra, a Marinha me deu. Em 1995 tinha terminado em 1993 tinha terminado a minha trajetória ali de soldado. A formação nossa para fuzileiro naval são 6 meses. 6 meses. São 6 meses para você se formar fuzileiro. Então me formei fuzileiro e foi uma experiência para mim muito boa, porque eu vim do Exército Brasileiro e fui para a Marinha. Então você tem uma experiência de uma força e experiência de outra. Todas as duas forças fabulosas. Mas a Marinha me deu a oportunidade de fazer um dos cursos mais almejados no Brasil e em outras forças militares de outros países também. Eu fiz o curso especial de comandos anfíbios. Explica pra gente o que é esse curso. Um dos cursos mais difíceis, onde o homem O que te credencia? testado durante... Hoje o curso leva 9 meses. No meu ano era 6 meses, era mais corrido. Certo. Então o curso te capacita a ser um militar de operações especiais. Um militar que trabalha num núcleo bem fechado para as forças, para a força aonde ele se encontra. No caso, a Marinha. Para que a gente possa entender, os leigos aqui, seria como se fosse no Rio de Janeiro o BOP? O BOP veio, na verdade, do curso especial de comandos anfíbios. O BOP veio da gente. Ou seja, esse curso te qualifica da aula para o BOP. Afirmativa. Foi assim que a gente começou. Foi assim que a gente começou. O primeiro militar do BOP a se formar comandos foi na época, era o Capitão Príncipe, hoje Coronel Príncipe. Ele fez o curso de comandos anfíbios e foi o primeiro operações especiais que o BOP teve. Em cima disso, outros militares foram formados pela gente, pelos fuzileiros navais, pelos comandos da Marinha, e conseguiram montar a equipe dele a partir de um quantitativo de gente X, se eu não me engano, e 15 militares. Daí então eles começaram a seguir o curso deles por eles mesmos, né? Mas o BOP veio a partir do curso de comandos anfíbios da Marinha. E na tua turma tinham quantos integrantes? Na minha turma, nós éramos, no total que entrou, na primeira leva, 90 militares. Só. Então, durante ali a trajetória do curso, na segunda semana tinha 60. Isso, 6 meses, né? 6 meses. Na Quantos restaram?
Restaram 7. Nossa, hein? Restaram 7 militares. Perseverança, Isso. paciência, resiliência, tudo e mais um pouco. Tudo e mais um pouco. É o que muita gente fala. Não é um curso para super-homem. É um curso para homens determinados. Mas você tem que entender que tudo que você vai passar ali é necessário. É necessário. Então, a partir daí, nós sabemos que temos militares no Brasil capacitados para fazer qualquer coisa que seja para defender a nossa pátria. Isso aí é incontestável, até porque outros militares de outros países vieram tentar o curso e não tiveram êxito. Então, depois do curso de comandos anfíbios, me formei em paraquedista, me formei em paraquedista salto livre, fui para São João del Rei fazer o curso de escalador militar, onde a gente opera na área de montanha, e se precisar trafegar na área de montanha, a gente é capacitado também. Na verdade, o curso de comandos engloba tudo isso, né? Para que você seja um elemento que trabalhe na área de selva, trabalhe na área de montanha, trabalhe na área da restinga, entendeu? E da caatinga. Então, a gente passa por todas as fases de cada estado aonde tem a sua peculiaridade daquele estado, como Natal é a caatinga, né? Então é muito difícil sobreviver na caatinga ali, sem comida, sem água, entendeu? Então a gente tem um período ali que tem que realmente passar por aquilo ali e ver que você pode passar por aquilo e viver. Quais foram as cidades que tu atuaste aí nesses cursos? Fostes para onde? Chegou a ter a oportunidade de sair, inclusive, do Brasil? Bolívia, Colômbia. Colômbia. Sim. Em formação, fazendo esses cursos ou já aplicando na prática? Aplicando na prática, em missão. E esses cursos e a tua própria experiência, seja no Exército quanto na Marinha, o que tu pode dizer que contribuiu significativamente para o Regis que é hoje? Determinação, disciplina. Todo homem que passa por isso, ele se torna, não dizendo que, nossa, é porque dá o sangue para certas coisas, te fazem ser um pouco melhor para você mesmo. Para você mesmo. Então, É o principal. Para você mesmo. E é bacana, é gratificante você saber que cada momento da tua vida você teve as suas superações. Entendeu? Então, hoje, se precisar passar por tudo que eu passei, passaria novamente. Você acredita que as dificuldades hoje que possa vir, você consegue de uma maneira mais tranquila, mais resiliente, mais paciente, superar esses obstáculos por toda essa bagagem, por toda essa experiência que você teve? Tipo, uma pessoa sem esse treinamento, ela não conseguiria agir num momento de desespero, num momento que você precisa agir, não agiria da melhor maneira. Com certeza não. Com certeza não. E aí é necessário todo um equilíbrio, Sim. seja físico, mas principalmente mental. Para que você possa saber contornar e abordar a situação que você está ali passando. Afirmativo. Perfeito. Sim. Até porque você passa por coisas que homens normais não passariam.
E nesse período desses testes, todos, teve muita desistência no que se diz respeito a não querer mais passar pelo curso? Sim, sim. É o que a gente é, é o que a gente fala, né? Como eu disse agora há pouco. O curso não é para super-homem. Tem que ser determinado, tem que querer. Você colocar uma caveira no peito e ostentar uma caveira no peito é um peso muito grande que você carrega. Porque as autoridades que sabem quem você é vão olhar para você e vão olhar para você com bons olhos, sabendo que ele tem um elemento ali de operações especiais, ele tem um elemento ali que ele pode contar, ele tem um elemento ali que o país vai estar seguro com ele. Então, não é para qualquer um. Maravilha. Vamos para o terceiro tópico. Bora, vamos lá. Vamos falar sobre o Regis agora empreendedor, né? A gente já falou um pouquinho sobre o Regis musculação, fisiculturismo, falamos do Regis não enfermeiro ainda, a gente não chegou lá, mas fuzileiro, né? E eu queria saber um pouquinho, nós que queremos saber um pouco mais sobre essa mudança de paradigma que é ser um empreendedor de uma academia de musculação. O que te levou a ir para esse segmento e como é que hoje você consegue conciliar tudo isso? Essa atividade empresarial, bem como hoje, atualmente, a tua atividade de personal trainer. Como é que eu vou te dizer? É óbvio, né? Você hoje em dia é um advogado renomado, onde muita gente te olha e te dá credibilidade. E você gosta daquilo que você faz, né? Amo. Então, quando a gente gosta daquilo que a gente faz, a gente não está trabalhando. É lazer. Maravilha. Né? Então, o que acontece? Eu, como sempre gostei muito, muito, muito dessa parte da musculação, então, para mim sempre era um desafio. Sempre foi um desafio eu chegar melhor, ficar melhor. Então, quando eu tive a oportunidade de realmente ter um espaço onde eu pudesse colocar do meu jeito, colocar os meus professores de forma que eles entendam que a gente precisa dar o nosso melhor. Porque a gente tem que gostar daquilo que a gente faz. Quando a gente gosta daquilo que a gente faz, a gente não vai fazer melhor, a gente vai fazer de forma que seja gratificante. A gente não precisa... você precisa entender que o dinheiro é consequência. Sim. Se você faz um bom trabalho, o resultado vem. O resultado vem, as pessoas, poxa, não, eu gostei, eu quero, e eles vão te pagar aquilo que você merece. Nesse ponto, também quero tocar, explica pra gente o que é a Olímpia Gym tem de diferente das outras academias. O que ela tem de especial, de diferencial, que chama a atenção e faz com que milhares de pessoas possam procurá-la. O atendimento e os professores foram escolhidos a dedos e testados a dedos. A cada 2 meses ali, a gente pega e eu fecho a academia no final de semana, coloco os professores lá e tento, da melhor forma possível, passar para eles tudo que seja inovador em relação à parte da musculação, à parte de atendimento e como você deve abordar cada cliente, cada aluno da academia e mostrar para ele, mostrar para cada aluno que ele pode chegar no objetivo dele. Quando você encontra um professor que não procura ver o que o aluno precisa, vai lá, o cara malha de qualquer maneira, você não vai dar resultado pro cara. O cara tem que entrar dentro daquela academia e olhar e dizer, não, aqui é diferente. Aqui realmente eu treino. Aqui os professores se preocupam comigo. Então, esse é o diferencial
da Olimpíada. O conhecimento também a ser passado de uma forma didática, responsável, é muito importante. Sempre. Por isso que a cada 2 meses ali é trancado as portas e a gente trabalha de forma, tirando todas as dúvidas. É claro, né? Se eu for indagado em alguma coisa que eu não saiba, eu vou chegar para ele e eu vou dizer, espere, eu vou te dar a resposta. Perfeito. Mas graças a Deus, todas as vezes que fui indagado, eu consegui transmitir o conhecimento e de tempo de treino, de tempo de aprendizado que eu tive com os professores que eram mais antigos do que eu, que foram meus professores. E como é que hoje você enxerga o mundo das academias e principalmente do mercado fitness? Qual é a projeção para os próximos anos disso, na tua visão? A gente sabe, né, que hoje em dia, a gente tira pelo Amazonas, cresceu-se muito, muito a área fitness, né? As pessoas se cuidam mais, as pessoas se dedicam mais, sabendo que é onde a gente vai encontrar saúde, é onde a gente vai encontrar uma longevidade melhor de vida. Então, o que a gente vai encontrar hoje são as pessoas cada vez procurando a parte da musculação, a parte da área de esporte para poder viver melhor. E na academia que você faz parte, como é esse processo para uma até mesmo preparação ao aluno? Existe um nutricionista, existe um personal, existe uma dedicação exclusiva para aquele aluno que fecha um pacote? Vamos lá, hoje eu faço parte de uma parceria, de uma sociedade da clínica Natália Castro. Então hoje o nosso maior público vem de lá, Certo. da clínica. Então lá, as pessoas que vão para lá para procurar a melhora, né, perda de peso, para poder estar bem fisicamente, e é tudo feito lá. Essa parte de nutrição, a parte de alimentação, a parte psicológica, Olha isso. importantíssimo para que o cara entenda que ele precisa daquilo e precisa do salão de musculação para que ele possa ter um resultado melhor. Então a clínica hoje, junto com a Olimpíada, a gente é um só. Trabalhamos junto no em prol da melhoria de cada cliente, de cada aluno que procura o seu bem-estar. E esse trabalho fantástico que você faz com as crianças, pelo menos quando a gente vai fazer o treino no sábado, lá estão aquelas crianças maravilhosas na piscina, fazendo ali a sua própria natação. Explica pra gente isso. O que aconteceu? Teve um pessoal que me procurou, que a gente tinha esse espaço da piscina, e chegou e falou, poxa, seu Régio, vamos fazer o seguinte, vamos agregar tudo, vamos colocar a parte da piscina aqui, para a gente dar aula para as crianças, para as pessoas que venham procurar. E porque, na verdade, no Amazonas, a gente vive numa área hidrográfica, né? E a parte da natação não é nem vaidade, é necessidade. Com certeza. Entendeu? Uma criança cair no igarapé ou cair num rio desse da vida, ela poder saber se salvar, Maravilha. é importante. É importante. É educacional. É educacional. É isso aí. Fantástico. E agora, conta pra gente, explica um pouquinho sobre essa atividade de enfermagem nos fuzileiros, na Marinha. Quando a gente vai procurar especialidade, Tá. os 50 primeiros colocados, né, que se formam ali fuzileiro, têm o direito de escolher a especialidade que ele acha que ele se encaixa, né? E na época, mesmo eu tendo as minhas subespecialidades, ser paraquedista, mergulhador, salto livre, tudo isso,
eu me identifiquei com a enfermagem. A gente se forma em enfermeiro pela Marinha, no Hospital Naval Marcílio Dias, e o tempo ali certo de você se formar, e eu escolhi a enfermagem. Até para agregar junto a parte da educação física. Ambos, né? Tem a ligação, Tem né? a ligação em relação à saúde. Né? São interligados. Então eu me identifiquei, trabalhei durante 6 anos no Hospital Naval Marcílio Dias, e foi uma experiência muito boa. E a partir do momento que você tem essa especialidade na Marinha, você é qualificado para trabalhar ali o tempo todo, de todas as formas. Então, o que aconteceu? Fala pra gente dessa experiência na qualidade de enfermeiro, o que você observou, tanta gente passando dificuldade, tanta gente não tendo os alimentos devidos às nutrições adequadas, e vocês tendo que dar o jeito de vocês ali com o material que tinham para suprir aquelas necessidades. Você diz em relação na parte de viagens, de viagens, com certeza. Nas missões que você participava. O que eu estou querendo dizer é que nas missões que você participava, na qualidade de enfermeiro, a pessoa da saúde, eu tenho certeza absoluta que foram inúmeros choques, inúmeras experiências. A experiência pior que eu tive foi a do Haiti. Do Haiti? Isso. Você viste no Haiti também? Sim, eu tive na missão de paz. Mas na qualidade de enfermeiro. Na qualidade Perfeito, de enfermeiro. É isso que eu quero saber. Aí. Então, a gente teve, né, o desprazer de estar lá durante o terremoto. Nossa. Que foi na escala 7.2 na escala. Então, foi coisas que a gente realmente tu pensa que tu vai morrer. Para quem não tem noção de como é extremamente desesperador. É uma coisa Quanto tempo vocês ficaram lá? Eu era para ficar 7 meses, acabamos ficando 9. 9 meses por conta do terremoto. E numa noite eu suturei 62 pessoas. Porque o recurso não tinha, por mais que tivesse os hospitais de campanha ajudando a população. Então, quando o cara quebrava um braço, aonde o braço dele ficava pendurado pela pele, Nossa. Não tinha como não tinha recurso para que você operasse o cara, colocasse o braço lá, fizesse toda uma cirurgia para que esse cara voltasse a ter o braço dele normal de novo. Então, o que era certo era amputar e vida que segue. Então, as pessoas que chegavam lá, corte no rosto, corte na cabeça, eu tive o prazer de poder ajudar dessa forma. Teve uma senhora que ela São decisões que você tem que tomar na hora também, São decisões, né? Que tem que tomar. Então, teve um rapaz, uma moça, na verdade, ela abriu o rosto dela até aqui, Nossa. A ponto de cair a pele dela, ficar ali a orelha pendurada. O que foi isso? E... Derivado de quê? Não, terremoto mesmo. Do terremoto. Do terremoto, muita gente machucada. Quantas pessoas foram... quantas pessoas morreram nesse terremoto? Tens ideia, mais ou menos? 206 mil mortos. Nossa. Haitianos. E eu ali fiz a tricotomia. A tricotomia é a raspagem do cabelo, certo. Tá? Para você limpei direitinho lá a ferida dela, certo. E consegui suturar. E depois de uns 15 dias, ela voltou lá, me mostrou que a sutura tinha ficado perfeita, que tinha ficado legal, e ela me agradeceu, porque realmente ficou uma linhazinha só, não ficou aquela coisa grosseira, né? Por mais que tivesse muita gente para a gente poder ajudar, eu procurei fazer da melhor maneira possível, como outros profissionais que estavam lá também, e foi uma experiência assim, que você se sente bem, porque você pôde ajudar.
Quando você não pode ajudar, é ruim. E essa sensação de estar lá no momento do terremoto, o que que tu achas que fez com que você sobrevivesse? O medo. Ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer. Então, foi uma situação bem complicada, muito complicada. E os outros 2 meses que passamos lá, era o tempo todo achando que poderia acontecer de novo. Novamente, né? Poderia acontecer de novo. O que que passava na tua cabeça? Entendeu? O que passava era que o tempo passasse ali e a gente pudesse voltar para casa, né? E o que que tu achas que te protegeu ali? O que que te diferenciou das outras pessoas? Teve uma diferença em alojamento, diferença em equipamentos, diferença em material para que vocês pudessem ter uma base mais resistente? Na verdade, o que que acontece? A ida ao Haiti, né, pela ONU, é a ONU que chama a gente para poder ir para lá, ela fala diretamente com o Exército Brasileiro. Perfeito. E então o Exército está sempre à frente dessas missões, na qual a Marinha ajuda, fazendo parte de estar junto lá. Então o que que aconteceu? O Exército, por ser mais antigo na questão da missão, eles estavam alojados em locais de alvenaria, casas, em salões de alvenaria. A Marinha estava alojada em Corimec, como a gente chama. São instalações de aço revestidas de um plástico mais forte, mais rígido, Mais um resistente. poliuretano, né? Então chove, cai coisa em cima, não vai quebrar nunca. Então isso foi que ajudou a gente. Então quando teve terremoto, todos que estavam em alvenaria, infelizmente, a maioria faleceu. Nossa. Porque era pedra, tudo caindo em cima, e a estrutura balançava, mas não caía. E mesmo se caísse, não ia matar ninguém, não ia acontecer nada. Então essa foi a diferença que ajudou muito a gente. Não tivemos nenhuma baixa real. A Marinha não teve nenhuma baixa real. Lamento muito, porque os que tiveram, né, a família não esperava. O cara ir para uma missão e voltar dentro de um saco preto. É lamentável. É lamentável. E como você lidava com essas perdas, essas mortes repentinas de colegas, de conhecidos? Como você conseguiu, em tão pouco tempo, ali na missão, dizer: temos que seguir, temos que prosseguir, temos que terminar essa missão? Como era o teu mental ali, a tua forma de se manifestar, agir e proceder naquele momento? Com toda a dificuldade que a gente encontrou lá, é pertinente que cada um tenha uma consciência de chegar para o outro e falar: infelizmente, foi uma calamidade, aconteceu. Mas se eu dou uma força para um e o outro dá força para outro, Certo. e a gente vai se incumbindo de saber que a gente não pode se entregar. Então, cara, vambora, tivemos esse problema, a gente vai procurar agora, se acontecer alguma coisa, alojar melhor pessoal, que se caso acontecer de novo, porque era uma coisa que poderia acontecer. Então, você botar na cabeça do outro ali: vamos seguir em frente, vambora. É importante. É importante para que o cara tenha consciência em saber que aquilo aconteceu, mas que ele precisa estar firme e não se desesperar. Porque um se desesperando contagia outro, contamina, e já era. Aí você vai ter uma tropa ali desestruturada. E era isso que não podia acontecer.
E qual a tua filosofia de vida hoje, no que diz respeito a todos esses ensinamentos que você adquiriu no Exército, na Marinha, no fisiculturismo, no empreendedorismo e na qualidade de pai? A qualidade de pai. Também, a gente não poderia deixar passar. Eu digo que eu sou... Vou buscar o Guilherme, Filipão. Vou deixar o Guilherme. Vai lá, meu amigo. Eu sou um pai-avô, como muita gente diz. Eu fui ser pai muito, muito velho. Já ali com uma quantos idade. anos? Fui ser pai, pô, o Guilherme tem 9 anos. Eu já tô com meus 52 anos. Olha aí. Entendeu? Então, Guilherme foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida. Que maravilha. Ele é... Moleque inteligente, gente boa. Ele é demais. Ele é aquilo que, todas as vezes que eu olho para ele, é o que me traz alegria no meu coração. Motivação para trabalhar. Para não desistir. Para não desistir. É ele que, cada dia que ele me pede alguma coisa, eu falo, eu tenho que conquistar isso aí para o meu filho junto com ele. E sempre foi assim. Então, o que a Marinha me deu hoje, o Exército, a parte de superação na musculação, por ser um bodybuilder, e hoje ter um empreendimento, foi as dificuldades da vida que faz você se superar. As dificuldades da vida que faz você crescer. E quando você olha para trás, como eu ouvi algum pouco tempo atrás aí, caramba, olha de onde eu vim, olha que eu tô hoje. Olha como é que eu tô hoje. Olha, de tudo que já passou, e hoje eu tô nas condições que eu me encontro. E quanto mais pancada você pegou, você não desistiu. Não desisti. Tava ali, resiliente. É isso aí. E é uma das coisas que muita gente chega e fala, é gratificante ver esse cara empurrar tudo com o peito, e eu não vou desistir, é isso aqui. E é bacana, é legal. E saiba que o que te identifica mais diante desse tamanho todo é o coração desse homem, é maior do que ele. Gente boa demais, ajuda muita gente, é solidário, solícito. E eu não posso deixar de perguntar, nesse clima tão gostoso, tão favorável que estamos aqui, para você falar um pouco também do seu lado espiritual. Falar um pouco da importância que você acredita que o Deus ou a força superior que você possa ter, né, acreditar, o que faz dele a diferença nesse mundo de hoje? Mas olha, por experiência. Por experiência, eu passei por coisas que ele sabe. E eu vou dizer para você uma coisa. Não sei se você teve se você já teve uma experiência do cara lá de cima. Queda de paraquedas. Cara lá de cima falar com você ou te mostrar certas coisas, você saber que é ele. Você saber que é ele que falou contigo, você saber que é ele que fez o que foi feito na tua vida. Então hoje... Você tem essa percepção? Eu tenho essa percepção, eu tenho essa experiência. Maravilha. Conta pra gente, então. Eu tenho essa experiência. Fica à vontade, a gente só sai daqui amanhã. Por vaidade de uma pessoa na Marinha, por estar acima de mim. Perfeito. Por estar acima de mim. Ele fez com que eu pedi que eu ficasse mais um ano em Manaus. E por vaidade, ele me tirou do Amazonas e me mandou para o Rio de Janeiro. Quando isso? 2000 e... você já aqui, já. 2015. 2015. Foi no nascimento do Guilherme. Então o Guilherme tinha 1 aninho de idade. Muito mais difícil. Né? Muito mais difícil. Tinha 1 aninho de idade e me tiraram do meio do meu filho e me mandaram para o Rio de Janeiro, aonde poderia ter sido diferente. Eu poderia ter ficado no Amazonas, mas não. Fizeram questão de me mandar para o Rio de Janeiro
por pura vaidade. Nossa. Pelo motivo de poder. Eu posso fazer isso. Entendi. Então foi feito dessa forma. Quando isso aconteceu, Quanto tempo você ficou? meu mundo caiu. Meu mundo caiu porque Guilherme tinha 1 ano de idade e a família precisava de mim e eu não podia fazer nada. Então, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, é claro, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu procurei todos os recursos que me fizessem voltar de novo para cá. Porque eu tinha uma criança pequena e eu precisava estar aqui, ele precisava de mim. E nem isso foram capazes de olhar e ver que, Se solidarizar, né? sim, não viram dessa forma. Ficaste quanto tempo lá dessa vez? Tentaram me deixar lá 2 anos. Mas o cara lá de cima só me deixou 3 meses. Amém, Senhor. E eu saí, e quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu várias vezes, madrugadas e madrugadas, eu jejuei, passei 21 dias, comi até 6 horas da tarde só, e sem beber água, de 6 da tarde até ao meio-dia. Espiritualidade na veia. 6 da tarde até meio-dia do dia seguinte. Eu só comia a partir de meio-dia. Então foram 21 dias assim. E eu pedindo a Deus que Ele me trouxesse de volta para cá. Então foi criado todo um processo. Eu precisava procurar assistente social, podia procurar. E muitas das vezes, onde que eu batia, as pessoas chegavam e olhavam e falavam: pô, mas por que isso? Qual é a necessidade disso? Qual a motivação, né? Então eu fui orando todos esses dias. Até que teve um dia que um grande amigo meu no Rio de Janeiro falou: poxa, cara, vamos numa igreja minha que eu gosto muito, e eu gostaria que você fosse lá. Aí eu, tá, vamos lá, vou contigo. Chegou lá, uma igreja pequena, bem pequena. E a pastora, ela passou por mim uma vez, aí me olhou, ninguém me conhecia. Eu já estava há mais de 10 anos fora do Rio de Janeiro. Eu passei, ela passou por mim e falou: preciso falar com você. Nossa. Aí eu, sim senhora. Aí esse amigo meu falou: a pastora quer falar com você. Eu falei: tá, vamos lá. Vai lá perto do púlpito, lá do altar onde ela está, e ela vai te receber lá. Aí eu fui para lá, ela, sem saber de nada, ela chegou para mim e disse o seguinte: ele manda te dizer que aquela criança que você deixou há 3 meses atrás, Foi preciso assim. assim, aquela criança que você deixou 3 meses atrás, que agarrada na tua perna, a partir de amanhã você volta para ela. Glória. E aquele que fez o que fez com você, ele saiu, ele está recebendo uma gratificação hoje, e amanhã ele amanhece sem essa gratificação. E eu fiquei olhando para ela assim, Do nada. sem entender nada. Eu, sim senhora, fica tranquila, bem, você está voltando para o teu filho. É ele que manda te dizer. Então, quando chegou de manhã cedo, e nessa época eu estava no Rio de Janeiro, estava meio aborrecido, então eu não estava na casa dos meus pais. Eu estava morando no batalhão. Fiquei ali uns 3 meses morando no batalhão. E eu morando no batalhão, o comandante do batalhão era 7h30 da manhã. Comandante Paiva. Sempre foi, ele vendo a minha situação, ele sempre foi muito solícito comigo. E eu estava dormindo na enfermaria durante esses 3 meses. Aí ele, cadê o Régio? Aí ele bateu lá. Aí eu, sim senhor, comandante.
você tem recurso para poder voltar para Manaus? Aí aquilo ali me deu... Comecei a me tremer todo, comecei a chorar. E eu falei para ele, tem sim, senhor. Vai-te embora. Vai para tua casa, vai para o teu filho. E depois a gente vai mandar a tua caderneta de registro para Manaus para você voltar a servir lá. E eu fiquei assim impressionado, porque a mulher falou comigo, isso foi no domingo, na segunda-feira, eu voltando para Manaus. Tudo escrito. Tudo escrito e Realização completada. completado. E foi assim uma coisa que Deus ele usa qualquer coisa, qualquer pessoa para poder te transmitir um recado, se ele tiver de dar um recado. E com toda certeza, depois desse episódio, a tua proximidade com ele ficou muito maior. Muito. Que mágico, Muito. que bacana. Não tenho dúvidas nenhuma de todas as vezes que eu pedi a ele que eu precisei e eu fui atendido. Todos os dias eu chego antes de sair de casa, acordo todos os dias às 4h20 da manhã para dar minha primeira aula às 5 da manhã. Eu me ajoelho na minha sala, agradeço a ele pelaquela noite de sono e peço a ele prosperidade, que as coisas possam melhorar a cada dia na minha vida, e peço perdão a ele pelos meus erros, pelos meus pecados, porque somos seres humanos e somos falíveis, né? Somos falhos, pecadores, então, e peço desculpa a ele se desagradei o coração dele durante algum tempo. Todos os dias eu faço isso e ele é testemunha disso. Maravilha, muito obrigado por você compartilhar dessa belíssima história de fé, de resiliência, de paciência, de comprometimento com Deus e de amor para com o seu filho, com toda certeza. E a partir desse instante, antes de te agradecer por mais uma vez, por você fazer parte aqui hoje do nosso segundo episódio do podcast, gostaria que você se referisse aos nossos telespectadores e deixasse a sua mensagem final, bem como conselhos para quem está iniciando, caminhando no empreendedorismo, na musculação, quem quer ser um fisiculturista um dia, fica à vontade. Bom, desde já eu tenho que agradecer a você por eu estar aqui e é gratificante demais a gente poder bater esse papo e falar um pouquinho da minha vida aqui. E o que eu tenho para passar, principalmente para aqueles que almejam essa área, essa vida, essa filosofia de vida, né? Não desistam, não procurem estabelecer desculpas para que não possa ir em frente e ser grande nos seus objetivos, entendeu? Então peço que cada um corra atrás do que você quer. Amém. Corra atrás daquilo que você quer. Faça tudo que você puder fazer hoje para não precisar fazer amanhã, que amanhã é só para você colher aquilo que tu fez hoje. É isso aí. Entendeu? E com bastante fé naquele que nos une. Amém. É ele que me dá essa força para poder a cada dia vencer. Maravilha, maravilha. E antes de darmos por encerrado o nosso segundo episódio do podcast, não poderia deixar de entregar essa lembrancinha aqui do nosso programa Turim News para esse querido convidado. Olha aí, ó. Boné. Mostra para a câmera lá. Da melhor qualidade. Aqui, ó. Aqui.
Obrigado, a Turi News. Obrigado, Turi. Só espero que ele tenha conseguido uma camisa pro meu tamanho. Se não der, a gente vai no maior um pouquinho. É o GG, mas o GG tá chegando aí também para mim. Perfeito. Então aquele negócio, você vai me dar essa, depois você me dá outra. Caneca também tá chegando. Bacana. Gigi, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela aula de empreendedorismo, de espiritualidade, de fisiculturismo, de um pouquinho de tudo. Sou seu fã, tenho certeza absoluta que muita gente que hoje está nos assistindo também é, e a sua história é fantástica e inspiradora. Muito obrigado, de verdade. Obrigado, meu irmão, obrigado por tudo, obrigado por essa oportunidade. E você que ainda não nos segue, você que ainda não colocou o seu joinha ou curtiu lá nas nossas redes sociais, @TuriNews, e se cadastre, se inscreva no YouTube para não perder os próximos episódios. Um abraço e um beijo no coração de todos. Valeu!